Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado. Senhora Ministra, na minha anterior intervenção coloquei duas questões em relação ao mercado de arrendamento da habitação. São tantas questões, por isso eu admito que a Senhora Ministra lhe tenha escapado a primeira. Por isso eu vou tornar a repeti-la, Senhora Ministra. O novo regime do arrendamento prevê que a alteração do valor das rendas deva ser feita com base no rendimento das famílias em 2012. Como é que o Governo prevê aplicar essa lei em novembro de 2012 sem que exista o cálculo desse rendimento? Senhora Ministra, parece-me e parece à bancada do Bloco de Esquerda que esta é uma questão importante, porque a Senhora Ministra deve ter, com certeza, consciência dos impactos do novo regime de arrendamento, que, aliás, é da sua autoria na totalidade. Deve ter em conta os impactos na vida das pessoas deste novo regime do arrendamento. Por isso, eu agradecia uma resposta concreta a esta pergunta. E, Senhora Ministra, eu tenho que voltar às questões da renda apoiada. E a Senhora Ministra vai-me desculpar, mas eu também fiquei boquiaberta com a resposta que a Senhora Ministra deu a uma questão tão sensível, a uma questão tão importante para centenas e centenas de famílias e já agora, as famílias mais pobres, as mais desprotegidas. A Senhora Ministra, com certeza, conhece os bairros sociais onde esta medida vai ser implementada. Se conhece, sabe perfeitamente que são atingidos pelo desemprego, que são atingidos pela baixa das reformas, que vivem lá os reformados mais pobres de todos, com todas as dificuldades. E, Senhora Ministra, o que a Senhora Ministra diz, e não foi na resposta ao Bloco de Esquerda, porque a Senhora Ministra acabou por responder aos moradores desses bairros, é que as rendas vão aumentar de forma brutal, porque vai ser aplicada, foi o que a Senhora Ministra disse, a atual lei da renda apoiada. E quando a Senhora Ministra tiver tempo, provavelmente para o ano, vai então apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei que visa alterar a tal fórmula de cálculo que todas as bancadas, repito, Senhora Ministra, todas as bancadas disseram nesta Assembleia no ano 2011 que é injusta e que está ferida de insensibilidade social. A Senhora Ministra não ligou a nenhuma das 4 resoluções publicadas em Diário da República saídas desta Casa. Nenhuma. E isto, Senhora Ministra, não poderá aqui dizer que é uma questão de esquerda ou de direita ou que é má vontade de algumas bancadas. Não, Senhora Ministra, eu citei-lhe a resolução do CDS-PP e posso-lhe citar a do PSD, se assim o entender. Senhora Ministra, não foi uma prioridade. E a Senhora Ministra acabou de dizer a esta população e a estes moradores: aguentem-se com mais crise em cima da crise, porque há pobreza que lá existe, a Senhora Ministra vai ainda aumentar, com uma lei que toda a gente diz que é injusta. Como é que isto vai ser? Como é que estas pessoas vão viver? Como é que vão conseguir fazer face ao pagamento de uma renda de casa que pode ser exorbitante? A Senhora Ministra disse no início da resposta que, pronto, que não queria falhar nas palavras, tenho-as aqui, que foi feito um trabalho intenso em torno desta matéria. Foram ouvidos os municípios e várias entidades envolvidas. Já agora eu gostava de saber quais as entidades. Por exemplo, parece-me que os moradores não foram ouvidos. E já agora, Senhora Ministra, ouviu bem os municípios? Ouviu bem o município de Lisboa, por exemplo, e as resoluções tomadas em Assembleia Municipal e em Câmara Municipal? Ouviu bem os municípios de Almada e outros da margem sul do Tejo? Ouviu-os bem? Ouviu o que disseram sobre a aplicação da renda apoiada? Ouviu o que disseram, como se recusam a aplicar esta lei, esta fórmula, para os outros tipos de arrendamento social que dependem exclusivamente das autarquias? A Senhora Ministra não deve ter ouvido bem. Portanto, Senhora Ministra, diga em definitivo, é esta a resposta que tem sobre uma questão fundamental? Estamos a falar do direito à habitação. E já agora, Senhora Ministra, mesmo para finalizar o meu tempo, e nós estamos aqui a falar de outras questões, como seja a reabilitação urbana desses bairros.
Porque, Senhora Ministra, não basta aumentar as rendas. Até a conservação desses bairros. Senhora Ministra, sabe o estado em que estão muitos prédios? Sabe como é que funcionam os elevadores? Como é que funcionam as galerias nestes prédios? Senhora Ministra, vá lá visitá-los, que é para ver in loco como é que as coisas funcionam. Porque aquilo que nós ouvimos dizer em relação ao IRU, que tem uma redução de cerca de 42%, e já agora, Senhora Ministra, independentemente de questões de gestão, que possa com certeza falar e colocar em termos do IRU. Mas a habitação social, estamos a falar da habitação social. Que verbas é que vai existir para isto? Ou pomos um ponto final nessa matéria e a habitação social acabou em Portugal? Ó, Senhora Ministra, eu acho que estas populações mereciam, da sua parte, uma resposta muito mais concreta sobre matérias tão importantes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Apolónia.